Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos discutir o nosso último tema do curso de Direito Tributário 1 aqui da UCDB. E o tema de hoje é o papel da lei complementar e das normas gerais em direito tributário. Então eu quero começar essa discussão com vocês tentando entender inicialmente o que seria uma lei complementar, para que ela serve, por que existe essa figura em nossa Constituição. E podemos olhar para ela tanto sob o ponto de vista formal como sob o ponto de vista material. Sob o ponto de vista formal, a lei complementar é aquela lei que é votada e aprovada por maioria absoluta dos membros do Congresso. Já materialmente, a lei complementar é uma lei que visa complementar a Constituição. É uma lei que visa normatizar e operacionalizar os comandos constitucionais. Ou seja, ela serve para esclarecer determinados pontos da Constituição, integrar determinados pontos que a Constituição faz menção, mas não traz a regra de maneira detalhada, deixando para uma lei complementar assim regular aquela matéria. Então, sempre que nós falarmos de lei complementar, significa que haverá uma referência à matéria que precisa por ela ser regulada na própria Constituição. Se não há uma referência na Constituição, isso significa que não será necessária a criação de uma lei complementar para regular o assunto. Bastará uma lei ordinária. E no âmbito do direito tributário, nós começamos com a discussão da amplitude dos assuntos que podem ser tratados por lei complementar. E eu quero que vocês acompanhem comigo a redação prevista no artigo 18, parágrafo 1º da Constituição de 1967. Segundo o artigo 18, parágrafo 1º, lei complementar estabelecerá normas gerais de direito tributário, disporá sobre o conflito de competência nessa matéria entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e regulará as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, essa redação deu base para a discussão sobre a divisão entre a teoria dicotômica e tricotômica da função da lei complementar em matéria de direito tributário. Nós podemos extrair dessa norma, que eu acabei de ler aqui com vocês, 3 tipos de funções para a lei complementar, que seria o estabelecimento de normas gerais de direito tributário, a disposição de conflitos de competência entre os entes políticos e, finalmente, a regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar. Só que alguns doutrinadores, em razão da existência de um pacto federativo, levantaram a questão de que não poderia a União, que é um ente político diverso dos estados e dos municípios com interesses próprios em matéria tributária, estabelecer regras que obrigassem os demais entes políticos de maneira geral e irrestrita. Então, ao permitir a criação de normas gerais, haveria um enfraquecimento do Pacto Federativo, porque essas normas gerais estariam sendo criadas pela União. Com base nessa linha de raciocínio, alguns doutrinadores, como por exemplo o professor Paulo de Barros Carvalho, sustentava que as normas gerais de direito tributário serviriam tão somente ou para dispor sobre conflitos de competência ou para regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, assim, a lei complementar em matéria tributária, para quem adotava essa teoria dicotômica, ela estaria limitada tão somente à disposição de conflitos de competência ou à regulação dos limites constitucionais ao poder de tributar. Então, com base nessa teoria, na teoria dicotômica, há uma prevalência do federalismo e da autonomia dos municípios, ou seja, os estados e os municípios mantêm um maior poder para regular as suas questões tributárias, não podendo a União, por meio de lei complementar, regular normas gerais a não ser aquelas relacionadas com conflitos de competência ou com limitações ao poder de tributar. E essa questão se deve principalmente pela imprecisão da utilização do termo normas gerais. Porque o que são normas gerais? Como que nós conseguimos definir aquilo que é ou que não é uma norma geral? Assim, se utilizássemos norma geral como uma categoria própria para regulação de matéria tributária atinente
a estados e municípios, ou seja, de competência de estados e municípios, nós estaríamos dando muito poder para a União de uma forma que isso, como eu já mencionei para vocês, enfraqueceria o Pacto Federativo. Porém, a Constituição de 1988, ela trouxe uma redação parecida. Só que o artigo 146 dividiu a função da lei complementar em matéria tributária em 3 hipóteses distintas, em 3 incisos distintos. E aqui a Constituição fala em dispor sobre conflitos de competência no inciso 1º, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar no inciso 2º e, finalmente, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária no inciso 3º. Portanto, fica muito clara que a intenção do legislador na Constituinte de 88 foi tratar as normas gerais como categoria própria, como categoria distinta dos conflitos de competência ou da regulação das limitações ao poder de tributar. Além disso, o inciso 3º, que trata do estabelecimento de normas gerais em matéria tributária, diz que são consideradas matérias relacionadas a normas gerais em legislação tributária a definição de tributos de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados na Constituição, aos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes, a obrigação, o lançamento, o crédito, a prescrição e a decadência tributários, o adequado tratamento tributário autocooperativo praticado pelas sociedades cooperativas e, finalmente, a definição de tratamento diferenciado favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte. Um ponto importante é que o inciso 3º, a redação dele é a seguinte: cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre. E aqui eu remeto vocês aos assuntos que eu acabei de discorrer. Só que o que eu quero esclarecer aqui com vocês é que esses assuntos eles são meramente exemplificativos. É possível que o legislador infraconstitucional estabeleça outros assuntos que se encaixam dentro desse conceito de normas gerais, desde que ele realmente consiga demonstrar que são normas gerais. Bom, então até aqui nós vimos que a lei complementar em matéria tributária ela tem como função dispor sobre conflitos de competência, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar e tratar sobre normas gerais em matéria tributária. E além disso, ela também possui uma quarta função, de acordo com alguns doutrinadores, que é fazer atuar determinados ditames constitucionais caso a caso. Ou seja, quando a Constituição diz que cabe à lei complementar regular determinado assunto ou que prevê que a lei complementar é necessária para a instituição de um determinado imposto, por exemplo, nós estaremos diante dessa quarta categoria da função da lei complementar, que é aquela categoria que abarca qualquer outra situação que não esteja incluída naquelas 3 do artigo 146. Assim nós temos, como regra geral, que a lei complementar ela é uma lei de cunho nacional. Ela serve para regular questões nacionais e não questões que são relativas tão somente a um ou outro ente federativo. Além disso, como já mencionado anteriormente, ela é uma norma que só é utilizada quando previsto na Constituição, ou seja, a Constituição delimita aqueles assuntos que a lei complementar precisará tratar. Se a Constituição nada fala sobre isso, a lei complementar ela não é necessária. Agora uma pergunta importante para vocês, que eu quero que vocês pensem um minuto. E se uma lei complementar adentrar a uma matéria que seria de lei ordinária? Essa lei complementar ela seria inconstitucional ou não? E se ela não for inconstitucional, o que acontece com ela? Ela continua no ordenamento como lei complementar? Ela teria prevalência sobre a lei ordinária ou não? E a resposta aqui é simples. Se uma lei complementar trata de um assunto que é um assunto que pode ser tratado por lei ordinária, ela entrará no ordenamento jurídico com status de lei ordinária. O impacto disso é que ela não será inconstitucional, porém uma lei ordinária posterior poderá revogar essa lei complementar. Mas isso é tão somente nos casos que a lei complementar trata de assuntos que poderiam ser tratados por lei ordinária.
Então, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. O que há é uma diferença de campos de atuação. A lei complementar, ela trata de determinados assuntos expressamente previstos na Constituição, enquanto a lei ordinária trata dos demais assuntos. Assim, a lei ordinária só não poderá revogar a lei complementar quando esse assunto for assunto específico de lei complementar. Uma outra consequência desse status diferenciado da lei complementar é que não se pode editar medida provisória sobre assuntos relacionados à lei complementar. Então nós não poderemos ter uma medida provisória que trate de normas gerais de direito tributário, de conflitos de competência tributária ou de regulações constitucionais ao poder de tributar, porque esses são assuntos que são assuntos reservados à lei complementar, não podendo ser tratados por lei ordinária. Essa previsão está no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Assim, para resumir o que eu falei até aqui para vocês, o objetivo das leis complementares em matéria tributária são editar normas gerais, definir conflitos de competência, definir limitações ao poder de tributar e, finalmente, fazer atuar outros ditames constitucionais que não estão abarcados nesses últimos três. Aqui dentro dessa nossa discussão, é importante nós lembrarmos da diferenciação entre aquelas normas constitucionais de eficácia contida e as normas constitucionais de eficácia limitada. Lembrando que normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que precisam de uma lei infraconstitucional para que elas tenham efeito. Então, por exemplo, o artigo 150, inciso 6º da Constituição, dentro do âmbito tributário. Essa norma, como nós vimos na nossa aula sobre imunidades, dispõe que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais de trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Ou seja, para que essa regra de imunidade seja aplicável, é necessário que haja regulação infraconstitucional estabelecendo os requisitos para que esses entes possam usufruir dessa imunidade. Então, em razão do artigo 144, inciso 2º, a regra que trata dessa imunidade deve ser uma lei complementar. E como nós vimos na aula de imunidade, essa regulação está feita pelo artigo 14 do Código Tributário Nacional, que, apesar de não ter o nome de lei complementar, porque quando ele foi instituído não havia essa figura, ele foi recepcionado na nossa Constituição com status de lei complementar. Já as normas de eficácia contida são aquelas normas constitucionais que, desde o seu início, possuem efeitos, mas podem ser limitadas por outras normas infraconstitucionais. Um exemplo é o artigo 155, parágrafo 2º, 10A, antes da modificação introduzida pela Emenda Constitucional 45. Então, antes da Emenda 45, esse dispositivo tinha a seguinte redação: o ICMS não incidiria sobre operações que destinassem ao exterior produtos industrializados, excluídos os semi-elaborados definidos em lei complementar. Então, qual era a lógica dessa regra? Era de que não havia ICMS para operações de produtos industrializados ao exterior, exceto aqueles considerados como semi-elaborados em lei complementar. Ou seja, a regra inicial era que, desde que houvesse industrialização, não haveria cobrança de ICMS. Porém, alguns produtos, aqueles considerados como semi-elaborados, poderiam ser excluídos dessa lista para incidência do ICMS. Essa regra mudou depois da Emenda Constitucional 45 e já não é mais um exemplo como uma norma de eficácia contida. Agora vamos falar um pouco sobre conflito de competência e sobre a regulação dos limites constitucionais ao poder de tributar. A ideia de uma lei complementar para regular os conflitos de competência tem como base evitar guerra fiscal entre os estados e entre os municípios, evitar disputas entre os entes políticos. Então, alguns casos aqui que são bastante comuns são municípios diversos querendo tributar o mesmo fato gerador, por exemplo, em relação ao ISS,
O exemplo que eu dei aula passada para vocês é quando um município quer tributar no serviço prestado naquele local, porém o estabelecimento do prestador de serviço está em outro município. Nesse caso, é necessária a existência de uma lei complementar para regular esse possível conflito de competência. Outro caso são entes políticos com tributos diversos querendo também tributar o mesmo fato gerador. Por exemplo, um fato que contenha características de prestação de serviços, mas características de fornecimento de mercadorias também. Então, nesse caso, em tese, poderia haver tanto a incidência do ISS como do ICMS. É uma situação onde a lei complementar pode regular a incidência desses tributos. Aqui um problema óbvio seria no caso de uma lei complementar que vai além dessa regulação do conflito de competência, invadindo ou mutilando as esferas próprias de competência do município ou do Estado. Por exemplo, dizendo que o Estado pode tributar um serviço que não teria nenhuma relação com uma circulação de mercadoria. Porém, essa é uma situação que poderá ser resolvida tão somente caso a caso perante o judiciário, caso a lei complementar vá além da função para a qual ela foi pensada em nosso ordenamento jurídico. Já com relação à regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar, nós temos duas situações. Aquela na qual a lei complementar é obrigatória para que a limitação incida, e aquela na qual a lei complementar poderá ser utilizada para regular determinada limitação. Uma situação que eu já conversei com vocês aqui na aula de hoje é a das entidades assistenciais, que precisa cumprir com os requisitos previstos em lei complementar, que no caso é o Código Tributário Nacional, para poder usufruir de imunidade de impostos. Porém, é possível que em outros casos uma lei complementar regule outras limitações constitucionais ao poder de tributar, devendo somente tomar o cuidado de não diminuir a abrangência de dispositivos constitucionais que não prevêem a necessidade de uma regulação específica para que elas sejam usufruídas. Finalmente, com relação à norma geral, é importante deixar aqui para vocês a ideia de que ela é uma norma que visa uniformizar os critérios da tributação no âmbito nacional. Então, por exemplo, quando nós estamos falando de prescrição e decadência, a regra de prescrição e decadência tributária é a mesma para todos os entes políticos. Seria bastante complicado e bastante custoso se as regras fossem muito diferentes dependendo de qual município ou de qual estado nós estivéssemos. Então a ideia de norma geral é ter uma certa uniformização nos critérios jurídicos da tributação no país. E isso para evitar o custo da tributação em si, que já é um custo muito alto aqui no Brasil, em razão de muitas regras diferentes e complexas, dependendo dos estados e dos municípios onde nós estamos analisando a tributação. Assim, a ideia da norma geral visa facilitar o trabalho das pessoas que lidam com o direito tributário. Portanto, a norma geral nada mais faz do que criar essa uniformização e facilitação da prática tributária no país. Agora, o próximo aspecto é: e se não existir uma norma geral sobre assuntos tributários, o que acontece? E a resposta está lá no artigo 24 e 30 da Constituição. O artigo 24, inciso 1º, dispõe que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário. E o que é essa competência concorrente? Vamos para os parágrafos do artigo 24. O parágrafo 1º fala que na competência concorrente a União ela só vai estabelecer normas gerais. Já o parágrafo 2º dispõe que a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, ou seja, os Estados podem complementar aquilo que a União não fez em suas normas gerais. Já o parágrafo 3º dispõe que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades, ou seja, não havendo norma geral, o Estado pode legislar sobre aquele tributo de maneira completa. E, finalmente, se ocorrer a superveniência de uma lei federal, essa superveniência da lei federal sobre normas gerais suspenderá a eficácia
da lei estadual no que essa lei for contrária às normas gerais federais. E aqui tem um ponto muito importante: existe uma suspensão de eficácia e não uma revogação da lei estadual. Portanto, se posteriormente a lei federal for revogada ou for considerada inconstitucional, a lei estadual estará ali pronta para emitir os seus efeitos tão logo seja suspensa a aplicação da lei federal. Portanto, não há aqui uma revogação da lei estadual, mas tão somente a suspensão de sua eficácia. Já com relação aos municípios, o artigo 30 dispõe que compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, essa lógica de que não existindo legislação federal sobre normas gerais em matéria tributária, os municípios exercerão a sua competência plena. Aqui só cabe uma exceção para essa possibilidade de exercício pleno com relação aos municípios e aos estados de normas gerais sobre matéria tributária. E essa limitação ocorre no caso onde é possível a existência de conflito de competência entre diversos municípios e diversos estados ou diversos estados e municípios. Então, quando inexistir um caráter local na regra que está sendo criada, não será possível que os municípios e os estados suplementem as normas gerais. Isso foi decidido no recurso extraordinário 136.215 do Rio de Janeiro. E na ementa ficou estabelecido que, quando houver possibilidade de conflito entre entes diversos, não é possível a suplementação. Para finalizar a nossa aula, eu quero só mencionar para vocês algumas outras funções, além dessas três, sobre a lei complementar. Então, a lei complementar ela serve para a instituição do imposto sobre grandes fortunas, para a instituição de empréstimos compulsórios, para a instituição de impostos residuais e de contribuições sociais residuais. Mas é importante que vocês pensem sobre eles também dentro dessa visão da função da lei complementar no âmbito tributário nacional. Pessoal, com relação à lei complementar e à sua função dentro do direito tributário, era isso que eu tinha para falar para vocês e até a nossa próxima aula.